hoje, o que é que nós temos no Facebook que serve para a nossa reflexão nesta oportunidade. Lembrando que esse ainda é o primeiro momento do nosso culto, então são temas devocionais que a gente vai, né, trabalhando, inclusive a partir do Facebook. Então nós temos aqui, vamos lá para o Facebook, está aqui. Esse é o culto que já estamos realizando ao Senhor nesta oportunidade, né? E aqui já tem as queridas que já estão aqui presentes, duas curtidas, a irmã Maria Aridéia, a irmã Ivete Espíndola, esses dois anjos de sempre estão conosco aqui cultuando e já curtindo. Aqui nós temos o link de contato que as pessoas têm para conversarem comigo, para perguntarem, para trazerem informações, sugestões, enfim, tem sido um canal muito agradável, né? A gente esse do WhatsApp e o que as pessoas têm passado para a gente. Aqui tem então o dia de hoje, 2 de maio. Então é o mês roxo, é o mês amarelo, é o mês dos livros proféticos maiores, a gente já falou sobre isso, é o mês lilás e verde, e é o mês lilás e verde, né? E a gente também já esteve chamando a atenção para isso. Hoje é o dia do taquígrafo, né? Do taquígrafo. E é o Dia Nacional do Ex-Combatente, os pracinhas na Segunda Guerra Mundial. Que desperdício de dinheiro, de vidas, de dinheiro e de vidas. Foi aquilo, né? Então, e o Dia Mundial da Internet sadia e segura, tá bom? Por que foi desperdício, né? Aquelas de vidas? Porque não tivemos nada o que fazer lá. Só morrer gente. Porque já tinham, né, já tudo necessário para a guerra ser vencida já estava encaminhado, já estava acontecendo, mas a gente foi levado porque era importante. A América, os Estados Unidos, tem esse negócio. Ela cria situações e ela começa a rebanhar todo mundo para poder dizer que ela é popular e que as guerras dela pertencem a todo mundo. Entendeu? Essa essa coisa, né? E terminou, não é só o Brasil, outros tantos países foram convocados. O Brasil resistiu, Getúlio Vargas resistiu. Acredita-se, e eu não duvido, que a própria América foi lá e afundou um navio brasileiro para poder provocar e mostrar. Não, isso aí quem fez foram os alemães. Os alemães! E aí a gente gosta de cair nesses negócios, nessas conversas, e a gente foi lá e mandou um monte de gente para morrer. Entendeu? Só para morrer, porque não significou nada. A gente é que faz uma festa, não, parabéns para ser. Realmente, né, foram vítimas. E a gente tem que elogiar, a gente tem que homenagear. Mas vítimas, 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 vítimas. Entendeu? Não vítimas da guerra, não. Vítimas da ganância dos envolvidos nela. Tá bom? Ah, mas a gente poderia ter feito isso. Não, sem dúvida. O que aconteceu, o que estava acontecendo com Hitler e aquela coisa toda, era para ser isso. Mas, para o que nós fomos lá fazer, não tinha nenhum sentido. Né? Aquele negócio de, como é? Monte Castelo. Olha, é tudo propaganda. Tudo propaganda. Entendeu? E aí vidas são ceifadas, são mortas. Quem manda não vai, mas as vítimas vão no lugar delas e morrem lá. E depois, olha lá o que está acontecendo na Ucrânia, né? Quer dizer, um monte de gente que já morreu da Ucrânia. Agora, por que aquela guerra? Ah, porque a Rússia está querendo invadir? Não, é porque a Rússia não confia na OTAN e disse, olha, Ucrânia, não entre na OTAN. Ah, não, a gente vai entrar, porque a América fica lá empurrando. Aceite, tem que aceitar, tem que querer. Fica forçando. Aí a Ucrânia, não, nem que morra todo mundo. Olha, nem que morra todo mundo no país, mas nós vamos entrar na OTAN.
Agora, quem pensou e quem brigou por isso, não foi lá, não. Não pegou arma e foi lá brigar, não. Mandou as vítimas e um monte de tolos. Nós vamos brigar pela pátria. Ninguém está brigando por pátria ali, não. Nem lá e nem em lugar nenhum. Estão brigando pelo patrimônio dos ricos que não foram para a guerra. Os ricos, aquele patrimônio lá que tem lá, o território, né? Tudo ali está morrendo um bocado de gente para defender os interesses dos ricos. Os donos dos patrimônios, os donos das coisas lá. E estou brigando por eles. Porque eles mesmos não foram, não. Agora fica lá, não, é patriotismo, nós somos patriotas. Tem lá os ultrapatriotas, quer dizer, são nazistas. Entendeu? São pessoas terríveis. São chamados ultranacionalistas. Terríveis. Eles são da pior. Eles não respeitam nada. Não respeitam ninguém. Eles só respeitam o ódio. Em nome da pátria, o ódio. Eles têm que exercer aquele ódio contra o inimigo. Aí eles inventam. Quem é o inimigo? Aquele. Pronto. A gente tem que botar para fora esse ódio. Só isso. Né? Mas tudo isso é por causa dos pracinhas, coitados. Morreram muitos e não significou nada. Significou a morte deles. Lamentamos, entristecemos, mas só isso. Monte Castelo não significava nada na guerra, mas tinha que colocar o Brasil e outros países menores para poder brigar na guerra dos outros. Entendeu? Inclusive, no começo, os Estados Unidos era favorável a Hitler, tá bom? Até o dia que começaram, resistiram para entrar, só a Inglaterra que estava enfrentando sozinha, aí os Estados Unidos entendeu que alguma coisa precisava ser tomada. É uma história longa aquilo ali. Aqui tem também um link, ó, esse link leva para uma página onde diz muita gente que nasceu no dia de hoje, muita gente que morreu no dia de hoje e muita gente e muitos eventos que aconteceram no dia de hoje, né, 2 de maio, no mundo, na história do mundo. Para fazer a vida melhor, tem aqui algumas orientações. Ela saiba guardar segredos. Isso é espetacular. Aprenda a guardar segredos. Tem coisas que são segredos, não podem ser expostos a ninguém, muitas vezes. A ninguém. Precisamos guardar isso, né? Porque muitas vezes a gente expõe por confiança, amanhã, depois, no futuro, aquilo tudo vai ser colocado contra nós. Então, é maldade das pessoas? Não, é porque isso é do ser humano, entendeu? Isso é humano. Então, a gente tem que aprender a conviver, não com maldade, não porque eles são maus, não, porque isso é do ser humano. Nós fazemos também assim, eles fazem também. Tem outras orientações aqui. Aqui tem sobre o testemunho. Descubra, anote, rejeite ou reafirme desprezo a intolerâncias. Intolerâncias. Hoje, na pergunta que a gente vai, se tudo der certo, a gente vai responder, tem a ver com intolerâncias. A pergunta que foi feita e a gente vai responder, né? Então, nós somos altamente intolerantes. Altamente intolerantes. Além de humanos, além de brasileiros, além de religiosos, nós ainda temos uma coisa que ainda nos atrapalha muito. Fomos evangelizados por pessoas altamente intolerantes. O americano que nos evangelizou, ele trouxe com o evangelho que ele nos apresentou, ele trouxe muita intolerância, muita. E olha, eu já falei, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, no final do culto. Não é a pergunta que a gente vai responder hoje. Mas tem muito a ver com essa intolerância que a gente recebeu deles. Eles são. E nós bebemos muito dessa intolerância. Porque quando a gente não consegue mostrar outra coisa para as pessoas. A gente mostra o que a gente é. E aí foi o que eles fizeram. E nós nos tornamos intolerantes. Talvez até bastante intolerantes quanto eles são. Nós não somos iguais, porque a gente não tem as condições que eles têm.
mas se tivéssemos, talvez fôssemos até piores do que eles. Entendeu? É porque não temos as condições. A nossa vaidade, o nosso orgulho ainda é muito baixinho, né? Mas se nós tivéssemos o potencial que eles têm, a gente seria igual ou pior do que eles. E precisamos admitir isso. Não adianta a gente esconder isso, jogar isso debaixo do tapete, não. Somos altamente intolerantes, inclusive conosco, com a gente mesmo, com as pessoas que estão conosco, nós somos intolerantes. Imagine com os que estão de fora. Entendeu? Bom, intolerância é uma coisa que a gente tem que se esforçar para acabar, né? No nosso meio, na vida. Começa pela gente. Não vamos esquecer o meio, começando pela gente. Intolerância, a gente acabar com isso. Aqui tem, hoje é o dia da personalidade do temperamento fleumático. O fleumático é sonhador, pacífico, dócil, prezam a rotina, o silêncio e dificilmente perdem o controle, pois costumam avaliar toda a situação antes de reagir. Pacientes, observadores e disciplinados preferem não manifestar suas opiniões em público e não costumam reagir bem às críticas. Seus pontos fortes são equilibrados e confiáveis. Os pontos que precisam ser trabalhados: lentidão, resistência às mudanças e indecisão. Então, essas são características normais, né, para os que são fleumáticos, tá? E hoje é o dia de lembrarmos deles. Um ensino que o livro de Êxodo traz, um dos ensinos que o livro de Êxodo traz, qualquer pessoa que queira ver, perceberá que pelos desertos da existência, o amor do Senhor sempre lhe acompanha como nuvem de dia e coluna de fogo à noite. Então isso não é só com Israel, lá naquele deserto, não. É com todas as pessoas. Basta querer ver, tá? Quem não quer ver não vai enxergar. Mas quem quer ver vai perceber, não é, o quanto Deus está sempre presente, acompanhando, protegendo todas as pessoas, porque Ele ama todas as pessoas. Aí, usando as figuras do Êxodo, né? De dia, Deus acompanha com a nuvem, para amenizar o calor do sol. E à noite, com a coluna de fogo, para produzir luz pelo caminho. Então, são ilustrações que são usadas no Êxodo e que mostram o amor de Deus, não só com Israel, não só com aquele povo, mas com todos os povos e com todas as pessoas. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Tá bom? Ok, na sequência aqui, olha, tem um estudo, um vídeo estudo falando sobre amar os inimigos. Aqui está respondendo, resposta bíblica, né? Amar os inimigos. O que isso significa? Tá? Então é um estudo sobre isso. A gente já conversou sobre esse assunto, agora aqui está o estudo, digamos, mais, né, por escrito, direitinho, para quem quer, para quem precisa, tá? Aqui tem um banner falando sobre digamos que é uma situação que as pessoas precisam zelar da sua saúde mental, da sua saúde emocional. É a infidelidade crônica. Então precisamos compreender sobre isso e descobrir. Se eu tenho essa infidelidade crônica, eu preciso cuidar, porque ela pode até dar prazeres, mas no geral ela só dá amarguras para a vida da gente e para a vida das pessoas ao nosso redor. Entendeu? Principalmente quando a questão aí é do cônjuge. Então, precisa ser zelado disso. Isso não é uma questão de gostar ou não gostar, de ter preferência. Tem casos que é sem vergonhice, mas muitos casos é de realmente uma enfermidade, de uma patologia que precisa ser trabalhada. A infidelidade crônica, ela existe, né? Ela existe. Muito mais com os homens, né? Muito mais com
com o sexo masculino, mas acontece também com o sexo feminino. E precisa de zelo, precisa de cuidados, tá bom? Aqui tem um vídeo estudo falando sobre, interpretando uma afirmativa de Buda, tá bom? A gente tem aqui. Aqui tem um vídeo interpretando uma afirmativa de um anônimo, uma afirmativa muito interessante que vale a pena a gente também estudar. Aqui tem, né, falando sobre a cultura apocalíptica, tem um banner sobre vários aspectos que essa cultura se evidencia na Bíblia, né? E é bom a gente saber para poder a gente identificar isso quando a gente estiver lendo a Bíblia. Por exemplo, abismo entre o céu e o inferno. Isso é da linguagem apocalíptica, tá bom? Abismo entre o céu e o inferno. Anjos alados celestes é apocalíptico. Anticristos é da cultura apocalíptica. Arrebatamentos, cálice, passa de mim, quando Jesus fala, passa de mim esse cálice, Senhor. Ele está usando ali uma das figuras apocalípticas. Besta e o anticristo, demônios malignos, diabo e anjos expulsos do céu, né? Do Éden, etc. Falsos profetas, filho do homem, fuga no sábado, inferno, fogo e enxofre, julgamento final, paraíso, seio de Abraão, todo olho o verá, tribulação, visto no ocidente, volta com trombetas, a volta de Jesus com trombetas, todos esses itens aqui fazem parte da cultura apocalíptica. E para que a gente possa compreender isso lá no texto bíblico, é preciso que a gente entenda a cultura apocalíptica. Para a gente não tomar estas coisas como literais. Né? É exatamente como está sendo dito. São figuras do Apocalipse que Jesus usa para ilustrar. Se eu falar hoje aqui, se eu falar assim... o que? Deixa eu falar aqui uma coisa. Geralmente eu falo do sol e da manhã, mas se eu falar o banho diário, o banho de cada dia me deixa cada vez mais de alma limpa. O banho, né, me deixa mais de alma limpa. O que eu quero dizer? Que eu dou banho na minha alma? Todo mundo vai saber que não. Porque a linguagem é uma linguagem poética, então as pessoas vão entender que o que eu estou falando é o seguinte: o banho me dá prazer, o banho do meu corpo físico me dá prazer, me dá alegria. Então é isso que todo mundo vai entender. Entendeu? Pode ser que no futuro tenha outros sentidos, aí as pessoas terão dificuldade de me entender. É a mesma coisa, então, esses termos. Para que eu compreenda o que é que Jesus está falando, eu preciso conhecer a cultura apocalíptica para poder compreender essas informações, esses itens que são mencionados no texto bíblico. Para eu não passar a fazer como alguns fazem, de usar isso de maneira literal. Há realmente um abismo entre o céu e a terra. Não. Um abismo físico? Não. Céu e terra, inferno e céu não são lugares físicos, são lugares espirituais. Entendeu? Então a gente precisa compreender o que é a cultura apocalíptica para quando estivermos diante desses itens, a gente compreender também como eles naquela época compreendiam bem sobre o assunto. Aqui tem, né, lembrando mais uma vez, começando a semana, aqui temos um banner falando sobre o Ramiro Guedes. Então é alguém de muita influência, muito importante aqui para a nossa região, alguém que já faleceu, mas que deixou um legado de amizade, de companheirismo, de profissional, enfim, um legado muito grande. É alguém que a cidade e a região tem uma admiração muito grande. E nós estamos fazendo, não é, uma pesquisa, um estudo, não é, sobre o que é que se pensa a respeito de Ramiro. Tem sido um trabalho muito gostoso
né? Porque realmente ele merece. Tem outras pessoas que merecem? Sim, tem outros que merecem. Agora nós estamos fazendo em relação a Ramiro, tá bom? Aqui tem o Salmo 119, um banner falando sobre esse salmo que a gente traz todos os dias, versículo por versículo. Aqui tem o culto da família ontem, o culto e a escola dominical da família ontem. Também nós tivemos um momento para, né, a celebração da ceia de uma maneira apropriada para o momento. Nós tivemos também. Então está aqui o culto de ontem, o culto da família. E já foi curtido por 6 pessoas, olha aqui. Maria Arideia, Dilza Vilas Boas, Ivete Espíndola, Noemi Frazão, Aitaque Cleide e Jairo Pinheiro. Então, esses queridos e queridas já curtiram aquele culto de ontem, o culto da família. Aqui tem o culto matutino, o pedaço do culto matutino, quando a gente conversou sobre bem-aventurança. Aqui também tem o pedaço do culto matutino de ontem, quando a gente falou sobre igreja, dentro de um padrão, de um conhecimento apropriado para uma teologia mais teologia. Não é uma teologia dogmatizada, mas uma teologia mais trabalhada, mais questionadora, mais confiável. Entendeu? Então nós conversamos um pouquinho sobre isso ontem. Também conversamos aqui, respondendo essa pergunta: domingo, biblicamente é o dia do Senhor? Então, nós estivemos conversando sobre esta resposta, né, a esta pergunta. Aqui tem o culto de ontem, o culto completo, que está no YouTube. Clicou aqui, então vai-se para o YouTube. E tem aqui o culto completo, que está aqui no meu Facebook. Hoje ele não está disponível ao público, mas quando esteve, ele foi curtido. Olha aqui, 3 pessoas: Maria Arideia, Wadson Costa e Edneuza Nascimento. Esses queridos curtiram, queridos e queridas, né? Curtiram o culto matutino de ontem, quando esteve aqui disponível no Facebook. Tá bom?